Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor René e nós vamos fazer alguns breves comentários sobre as questões agora aí da prova do MP de São Paulo. A prova de informática, especificamente, nós vamos comentar. Foi uma prova difícil? Não. Isso significa que você gabaritou e que qualquer um teria gabaritado? Não é isso, tá legal? A questão é a seguinte, por exemplo, nós vamos ver daqui a pouco uma questão de planilha de cálculo sobre o Excel que trata da função condicional da função C. Eu não posso, evidentemente, dizer que a função C é fácil ou difícil de maneira absoluta para todas as pessoas. Me refiro, é claro, àquele grupo de pessoas que vem se preparando de forma constante e intensa. E nesse caso da função C, a que me refiro quando digo que a prova não foi das mais difíceis, é que eu já vi, tenho certeza que você também, da própria banca, não de outras bancas, questões sobre a função condicional muito mais complexas do que esta. Então, a prova estava relativamente simples. Fácil eu não sei. Eu havia dito antes, qual era a minha expectativa? Que existisse uma pegadinha em 10 questões. Eu achava que esse era o número provável. E, na minha opinião, foi exatamente isso que aconteceu. Quando chegar nessa questão, eu vou falar sobre isso. Vamos para as questões, então, meus amigos? A primeira questão é sobre tecla de atalho. Lembra? É aquela história. Ou a banca dá o nome do santo e pergunta o milagre que faz, ou diz qual é o milagre executado e pergunta que santo seria aquele que executa esta ação. Às vezes a banca diz, assinale a alternativa que apresenta a tecla de atalho que faz tal coisa, e nessa questão ela deu a tecla de atalho e perguntou o que faz. Um usuário do Windows 7 em sua configuração padrão está editando um arquivo de texto no programa Bloco de Notas. Gente, esta prova mais uma vez mostrou como a banca inclui frases que não têm o menor sentido, não têm a menor utilidade. O fato do usuário estar trabalhando no Bloco de Notas é totalmente fora de foco. Caso o usuário acione conjuntamente a tecla Windows e a tecla D, será. A pergunta é, o que faz o atalho, a tecla Windows mais a tecla com a letra D de dado? Se você tiver uma única janela aberta, 83 janelas abertas de quaisquer aplicativos, a resposta será sempre a mesma, será exibida a área de trabalho. Windows mais D de dado mostra a área de trabalho. Um detalhe, a questão não perguntou, eu só gosto de colocar algumas adições aí. Não serão fechadas, as janelas serão minimizadas. E olha só, ainda digo mais, professor, eu acabei de ligar aqui meu computador, pressionei o Windows D de dado e não aconteceu nada. Sim, pode ser. Eu lhe pergunto, havia alguma janela aberta no seu computador? Não. Ora, não havendo janela aberta no seu computador, você já está visualizando a área de trabalho. Então, ao pressionar o comando que exibe a área de trabalho, nada será visualmente efetivado. Tá legal? Essa próxima eu achei bem simples, considerando os conceitos de quem estuda. O programa que integra os acessórios do Windows 7 em sua configuração padrão e que é utilizado para visualização e organização de arquivos e pastas do disco rígido e, aliás, de qualquer outra unidade de memória, claro, é o Windows Explorer. O Windows Explorer na versão 7, explorador de arquivos nas versões mais atuais, como a versão 10, mas ele é o programa do Windows, então acessório, programa que já vem instalado, né, no sistema operacional, e que serve para isso, tá legal? A central de controle B de bola não existe, existe o painel de controle, né? O WordPad, que é um processador de texto, data center, centro de dados, não tem nada a ver com isso, portal de arquivos e nomes quaisquer inventados ou utilizados de circunstâncias totalmente distintas. Outra sobre tecla de atalho, em que a banca dá a descrição e pergunta o que se pressionou. Um funcionário está utilizando o programa Word em sua configuração padrão para elaborar um relatório sobre as vendas de sua empresa. Para inserir uma quebra de página no texto após o parágrafo que está digitando e continuar a edição no início da próxima página, ele poderá acionar as teclas de atalho Ctrl+E. Gente,
qualquer atividade a gente fala desta ferramenta e da sua tecla de atalho, né? Ctrl Enter ou Ctrl Return, a tecla Enter pode ser chamada de Return, é a tecla de atalho para inserir a quebra de página. O Ctrl N de B de bola leva o cursor lá para o final do documento, o Ctrl Home lá para o começo, né, dessa página, inclusive. O Ctrl Insert, letra E, nada faz, quer dizer, tem até umas teclas inventadas sem função, mas é o Ctrl Enter, o atalho para inserir quebra de página, tá bom? Bom, aqui uma questão que eu sempre alerto aos amigos, né? Cuidado, as bancas gostam, principalmente o VUNESP, adora fazer isso. Coloca o desenho referente a listas de comandos e pergunta que comandos são esses. Vocês vão ver que nós temos mais ou menos 2 questões baseadas nessa estrutura. Essa é uma delas. Os ícones da figura estão disponíveis na guia Inserir do programa Word em sua configuração padrão. Assinale a alternativa que contém o nome do grupo a que esses botões pertencem. O primeiro botão, o que está mais à esquerda, é o botão cabeçalho. E o segundo botão, mais à direita, é número da página. Cabeçalho e número da página. E eles estão ao lado de um terceiro botão, que é o botão rodapé. O botão rodapé, em vez de ter uma área acinzentada, como tem este do cabeçalho na parte superior, tem a área acinzentada escura, né, na parte inferior. E isso então faz parte do grupo de nome cabeçalho e rodapé. Algumas pessoas me disseram que se confundiram e marcaram a alternativa A, grupo páginas. O grupo páginas é aquele que tem o comando para inserir, também fica na guia inserir, é o primeiro grupo, aliás, da guia, e apresenta os comandos inserir folha de rosto, inserir página em branco ou inserir quebra de página, o comando de questão anterior. Muito bem, eis aí a pegadinha, a questão pegadinha. O usuário está utilizando o programa Excel em sua configuração padrão para controlar seus gastos anuais. Para tanto, digitou os gastos de cada mês em uma planilha. Desejando imprimir os dados lançados, ele selecionou as 12 planilhas que compõem a pasta de trabalho, ou seja, o arquivo, né, do Excel, e configurou o menu imprimir como mostrado na figura. Eu sempre digo, não olha para a imagem ainda, vai ver qual é a pergunta primeiro, para que quando você olhar na imagem, você saiba exatamente o que está sendo perguntado. Sabendo que cada planilha ocupa exatamente uma folha do papel disponível na impressora, essa informação é importante, cada planilha, uma folha, certo? Não é importante não, vocês vão ver o porquê. O número de folhas que serão impressas depois que o usuário pressionar o botão imprimir é... Então veja, vamos, já que estamos aí no slide, sabendo que cada planilha ocupa exatamente uma folha de papel, é uma informação inútil. Voltando ao enunciado primário. Diz lá, desejando imprimir os dados lançados, ele selecionou as 12 planilhas. Dane-se que ele selecionou as 12 planilhas. Meus amigos, observem na imagem aí do lado esquerdo. Na parte superior, nós temos o comando cópias. Este comando cópias, logo aqui em cima, ó, este comando cópias mostra o número 3. Então, seja lá o que vai imprimir, serão impressas 3 cópias de cada coisa que será impressa. E agora, aqui embaixo, na parte de páginas, aqui embaixo está escrito que é para imprimir da página 1 até a página 5. Ora, então ele vai imprimir as páginas 1, 2, 3, 4 e 5. Professor, mas tem 12 selecionadas. Dane-se! Não importa que ele selecionou as 12. Ele podia ter selecionado 5.000 planilhas. Ele mandou imprimir da página 1 até a página 5. Então vão ser impressas quantas páginas? 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Quantas cópias? 3. 5 páginas, cada uma delas com 3 cópias, nos levará a um total, alternativa C, de 15 páginas impressas, 15 folhas impressas. E digo mais, vamos imaginar que ele tivesse dito que cada planilha geraria um total de 20 páginas, de 20 folhas. Ora, você diria, ora professor, 12 planilhas a 20 folhas cada uma, 240 vezes 3 cópias, 720. Não! Porque ele disse da página 1 até a página 5.
Neste caso, mesmo que todas as 1000 planilhas do seu arquivo possuíssem 20 folhas necessárias para impressão em cada uma delas, ele só imprimiria as 5 primeiras páginas da planilha 1. No nosso exercício aqui, como cada planilha ocupa uma folha, ao imprimir 5 páginas, ele vai imprimir as 5 primeiras planilhas. E, gente, o pessoal achou confuso, o pessoal achou que podia dar 36, porque eram 12 selecionadas, vezes 3 cópias. Eu entendo. Há aquela situação, professor, mas não tem mesmo como colocar um recurso contra essa questão. Então, se você tiver a fim de gastar um pouquinho de papel e tinta da sua impressora, eu recomendo que você faça o seguinte. Abra um arquivo do Excel, cria 12 planilhas. Ele inicialmente abre-se com uma, né? Você cria mais 11. Então fica lá, planilha 1, 2, 3, 4, 5, até a planilha 12. Na planilha 1, você vai na célula A1 e digita o número 1. Na planilha 2, na mesma célula, digita o 2. Na planilha 3, na planilha 4. Até que na planilha 12, em sua célula A1, você digitou o número 12. Vai para o comando, clica em todas, para selecionar todas. O que você faz? Clica na planilha 1, pressiona o Shift, clica na planilha 1 e na 12. O Shift seleciona o bloco de 12. Vai no comando imprimir e coloca lá da página 1 até a página 5. E a hora que você imprimir, você vai ver que vai aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3 cópias de cada uma das 5 primeiras páginas, ou seja, 5 primeiras planilhas. Alternativa C, 15 folhas, portanto. Como eu disse, tem questão aí de função C muito mais difícil do que essa. Eu, pelo menos, acho que, por exemplo, você já deve ter visto questões, eu certamente já as vi em grande quantidade, em que a função C, ela é colocada junto com média, se a média disso é maior do que o mínimo daquilo, então soma, se não, faz o terceiro maior, aquelas coisas. Aqui é aplicação direta de conceito. Então vamos falar um pouquinho de conceito, né? Lembrando que a função condicional é sempre dividida em 3 argumentos de cálculo. Sempre 3 argumentos de cálculo. O primeiro argumento é o chamado teste lógico, aqui representado em amarelo. O segundo argumento é o valor C verdadeiro e o terceiro é o valor C falso. E aí aquela história, né? Se o teste for verdadeiro, faz a parte que está em verde, esquece a parte que está em vermelho. Se o teste for falso, faz a parte que está em vermelho e esquece a parte que for verde. Então o que nós temos que fazer? Observar o valor da célula B1 e comparar com o número 5 para ver se B1 é maior do que 5. Se B1 realmente for maior do que 5, o resultado dessa proposta vai ser o valor da célula A4. Quem é A4? 95, alternativa A. Uma das opções está nas alternativas. Se, porém, B1 não é maior do que 5, então o teste será falso. E nós deveremos fazer o quê? C4, que é 55, menos A2, que é 8. 55 menos 8 vai dar 47 e está na letra E. Então observem que tanto o valor do verdadeiro quanto o valor do falso estão entre as alternativas. E o próprio C4 da conta marcada em vermelho, 55, também está. Para quem não prestar atenção, para quem errar o caminho, haverá uma alternativa, infelizmente. Ora, meus amigos, B1 vale 1. É só olhar na tabela, B1 vale 1. Eu substituo lá na parte amarela e testo. 1 é maior do que 5. Gente, é um absurdo, é claro que é falso. Então eu vou pular a parte na cor verde, vou executar o cálculo na parte vermelha, ou seja, no valor C falso. Portanto, 55 menos 8, 47. E o gabarito é a alternativa E. Essa é outra questão daquele formato que eu citei agora há pouco, né, da questão lá de cabeçalho e número de página, do grupo cabeçalho e rodapé. Mostram-se desenhos e pergunta. Aqui é um pouco mais chato, eu diria. Um usuário do programa PowerPoint, em sua configuração padrão, utilizou os botões mostrados na figura a seguir para definir os efeitos de transição de 2 slides da sua apresentação. E os 2 desenhos estão aí.
Os efeitos de transição dos slides correspondentes aos botões da figura são, respectivamente. É uma coisa que eu falo muito sobre o PowerPoint. Por exemplo, você tem que decorar os 9 modelos padrão de layout, você tem que decorar a lista de efeitos de transição, porque infelizmente, na minha opinião, infelizmente, a banca faz essas perguntas. Então, quando você olha, quando você observa, professor, mas eu não tenho PowerPoint 2010, não tem problema, quando você abrir o seu PowerPoint e for a lista de transições, você verá botões muito similares àquele que a banca utilizou na prova. Então, quem são esses comandos que a banca apresentou, que a banca utilizou? São eles o comando dividir, 2 setas a partir do meio na horizontal para os cantos, e também o comando descobrir. Tá? Professor, qual é a diferença do cobrir e do descobrir? Veja que o slide mais escuro é o slide que está entrando. Então, no descobrir, o slide anterior vai saindo e revelando o slide novo que está por baixo, e no cobrir, o slide antigo está na tela e o slide novo vai cobrindo, vai se sobrepondo a ele. Então, dividir e descobrir, portanto, e o gabarito é a alternativa D de dado. Tá legal? Questão de extensão pode ser muito fácil e pode ser difícil. Esta particularmente, vou falar por mim, por aquilo que eu vejo, né, nesses anos todos de concurso, não é das mais simples, não. No programa PowerPoint e sua configuração padrão, é possível transformar a apresentação de slides em vídeo, gravar e sincronizar narração de voz. Assim será possível assistir a essa apresentação em qualquer computador, sem a necessidade de estar instalado um programa de slides nesse aparelho. O arquivo resultante dessa transformação será salvo no formato... Gente, não pode ser a extensão que não está aqui, que é a extensão PPTX, que é a extensão de apresentação. Ele está falando de um vídeo. Algumas pessoas que usam computadores há mais tempo vão se lembrar que usaram durante muito tempo um programa chamado Windows Media Player, né? E o Windows Media é um programa nativo do Windows para geração de áudio e vídeo. E ele trabalha basicamente com 2 extensões. A extensão WMA, Windows Media Audio, e a extensão WMV, Windows Media Video. E como nós estamos falando em gravar e transformar a apresentação num vídeo, em um programa da Microsoft vinculado ao Windows, por padrão usa o Windows Media Video. Aliás, é a única das 5 extensões apresentadas que se refere a vídeo. Porque a alternativa a PDF, você sabe, né, arquivos do chamado portátil, formato de documento portátil, o RTF, que é o formato de texto rico utilizado por padrão pelo WordPad, o XPS, que é um outro formato equivalente ao PDF, a diferença é que o XPS é de propriedade da Microsoft, e a alternativa E, que por ser desconhecida pode ter chamado a atenção de alguém, o POTX. POTX são arquivos de modelo no PowerPoint, tá legal? Então só a alternativa C era sequer vinculada a vídeo também. Vou relembrar, WMA se for um arquivo de áudio, não é o caso. Outra coisa aqui, ó, cuidado! Um programa cliente de e-mail permite, essencialmente, compor, enviar e receber mensagens eletrônicas, desde que exista uma conta com senha cadastrada para o usuário em um servidor de e-mail. Assinale a alternativa que contém o nome de um programa cliente de e-mail. Alternativa A, pelo amor de Deus, cuidado, algumas pessoas me disseram que foram nela. Professor, eu acesso meu e-mail pelo Firefox. Tudo bem, só que o problema é o seguinte, o Mozilla Firefox é um navegador web. E navegador web você utiliza quando você acessa a sua conta por um sistema chamado Sistema de Web E-mail. Você abre o site do teu provedor de e-mail, vai lá e coloca teu login, tua senha e acessa assim a sua conta. Aqui ele está falando de um programa cliente, um programa instalado no seu computador. E neste caso, claro, é o
Outlook. A Mozilla também tem um programa equivalente, porém ele se chama Mozilla Thunderbird, bonito nome, né? Aí tem o Eudora, tem outros aí. Né? Letra B, o WordPad, acessório do Windows, processador de texto, né? Quer dizer, nós não temos outro programa equivalente nas 5 alternativas. Acho, porém, que essa questão não é difícil porque o Outlook é um programa conhecido. Só tinha que fugir um pouquinho da ideia de como eu acesso o e-mail para pensar no que a banca está me perguntando. E finalmente, a 60. Gente, eu não acho a questão 60 das piores, não. Eu sei que algumas pessoas erraram, me desculpe o comentário, mas veja você, quando um usuário está utilizando um navegador, um browser, né, para navegar pelas páginas da internet, o World Wide Web, é comum que a página indicada por um hiperlink não exista mais. Então, se acessou uma página X, tem um hiperlink que aponta para uma outra página. Essa outra página, porém, foi fechada, ela não existe mais. Ora, o que vai acontecer? Não vai acontecer. Você vai clicar no hiperlink, ele não vai abrir aquela outra página. Em princípio é isso. Nessa situação é comum que o navegador, letra A, seja fechado e impedido de ser reaberto por 5 minutos. Meu Deus! Gente, eu tentei acessar uma página, ela não existe mais, eu não sabia disso. Então o meu navegador fecha e fala assim, agora estou de mal contigo. Durante 5 minutos você vai ficar de castigo e não vai poder navegar na internet. Poxa, não dá, né? B. É comum que o navegador tente novos acessos à página, em intervalo de cada 1 segundo. Gente, presta atenção, eu tentei acessar uma página, ela não existe mais. Então meu navegador a cada 1 segundo vai tentar de novo. Mas se ela não existe mais, por que ele vai tentar de novo? C. O navegador seja fechado. D. O navegador seja fechado. Já é um problema. Eu acesso uma página, porém não sabia que ela não existe mais. Tento acessá-la, portanto. E o navegador diz, ela não existe mais. Quer saber? Também não vou fazer mais nada. E ele se mata. Ele diz assim, vou me suicidar, vou fechar aqui. Não. Letra C, seja fechado. E pior, o computador do usuário seja desligado. Não só eu vou aqui me matar também, você não vai mais usar essa máquina. E letra D, seja fechado e o computador do usuário seja reiniciado. Gente, quando você diz a um aplicativo de qualquer natureza, por padrão, que ele deve fazer algo e ele não pode fazer, o que ele diz para você? Não posso fazer, não sei fazer, não há como fazer. Isso é universalmente conhecido como mensagem de erro. E, portanto, letra E, o usuário, então, o navegador, recebe uma mensagem indicando que houve um erro. Qual é o problema? O problema é que alguém fez este comentário comigo. Eu entendo. Professor, quem recebe a mensagem não é o navegador. O navegador me dá esta mensagem. Quem recebe a mensagem sou eu. Cuidado. Eu digo para o meu navegador, quando eu clico no hiperlink, me mostre tal página. O hiperlink aponta para uma página, certo? O navegador vai e lá, quando ele lá chega, ele recebe a seguinte mensagem. Esse site não existe mais. O meu navegador recebe sim essa mensagem. E então ele se vira para mim e repassa para mim a mensagem que ele recebeu. Ele faz as duas funções. Recebe lá e diz para mim. Mas ele recebe, sem dúvida, uma mensagem indicando que houve um erro. E diz para mim, houve um erro, eu não posso acessar esta página desejada, esta página acessada. Tá legal? É isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham ido muito bem. Qualquer comentário, dúvida, por favor, entre em contato. Eu, particularmente, eu respeito sempre a visão de tantos e tantos colegas do mercado. Eu, particularmente, não vejo a mínima necessidade de interpor recurso contra qualquer uma destas 10 questões. Tá legal? Um abraço. Gostou desse vídeo? Dê um like pra gente. Compartilha com seus amigos e, se possível, deixa um comentário, uma sugestão. E nos próximos vídeos, nas próximas ocasiões, a gente tenta te atender, tá legal? Inscreva-se no nosso canal, ativa lá o sininho e você recebe as notificações. Acesse o nosso site, neafconcursos.com.br, observe lá os cursos que nós temos, inscreva-se, bons trabalhos.